Olá, bem-vindos a mais uma conversa a fundo aqui conosco. Hoje voltamos a um tema conhecido, mas olha, por um caminho completamente novo. Estamos falando da sequência de Fibonacci, sabe? 0, 1, 1, 2, 3, aquela sequência matemática que a gente vê, bem, em tantos lugares, desde galáxias até na arte com Leonardo de Pisa. É, o clássico, né? Só que a matemática, ela raramente fica só no clássico. Gosta sempre de ir além, de generalizar. E é justamente essa generalização que a gente vai explorar hoje, o nosso foco. Uma ideia que soa, sei lá, quase de ficção científica. Os números de Fibonacci tricomplexos. Pode parecer um nome complicado, mas olha, a nossa ideia aqui é descomplicar e mostrar o lado fascinante disso. A gente está baseando-se num artigo recente, sabe? Publicado na revista Mathematics em 2024, por Costa e colegas. Eles mergulham fundo nesse conceito novo. O objetivo é entender o que são esses números, como é que eles se ligam à sequência original e, o mais importante, descobrir umas ideias-chave bem interessantes sobre como certos padrões matemáticos persistem e se transformam quando a gente vai para dimensões maiores. Vamos ver que a simplicidade de Fibonacci, na verdade, esconde uma força, uma robustez inesperada. Então, para começar, vamos só relembrar o básico rapidinho. A sequência de Fibonacci normal, a Fn, segue aquela regra simples. Cada número é a soma dos dois anteriores, né? Fn igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Começa com 0 e 1. E do lado dela, tem a sequência de Lucas, Ln. A regra é a mesmíssima, só que começa diferente, com 2 e 1. As duas são exemplos do que a gente pode chamar de sequências do tipo Fibonacci, que vamos indicar por Fn. Exato. E é fundamental perceber como os matemáticos exploram essas sequências para descobrir coisas novas. Há várias abordagens, né? Uma delas é simplesmente mudar os números iniciais, como acontece na sequência de Lucas. Fácil. Outra é mexer na própria regra de recorrência, tipo na soma. Aí entram coisas como as sequências K-Fibonacci ou as Fibonacci biperiódicas. Há trabalhos importantes sobre isso, de Horadão, Falcón, por exemplo. Mas tem uma terceira via, que é a que nos interessa hoje. Aplicar a mesma regra de Fibonacci, só que em conjuntos de números diferentes. Isso já foi feito com números complexos, aqueles com o i, a raiz de menos 1, e até com quaterniões, que são ainda mais elaborados. Este artigo leva-nos para um palco novo, os números tricomplexos. E olha, antes de entrar nesses números tricomplexos, tem uma nota bem curiosa na fonte sobre aplicações. Parece que sequências desse tipo já foram usadas para analisar a estrutura matemática do código genético. É um lembrete interessante de como a matemática pura, às vezes, encontra aplicações em lugares inesperados, como na biologia fundamental. Sem dúvida. Mostra um pouco a universalidade de certos padrões matemáticos. Mas ok, para a gente chegar nos Fibonaccis tricomplexos, precisamos primeiro de entender o que são esses números tricomplexos. Pensa neles como um passo além dos complexos. Um número complexo é tipo x plus y. Um número tricomplexo é mais como um vetor no espaço 3D. Ele tem três componentes reais, x, y, z. A gente também pode escrever como x plus y plus zj. Só que aqui, o i e o j são unidades imaginárias, digamos, mas com regras de interação bem particulares. Não é igual ao i dos complexos que a gente conhece. E o conjunto desses números forma o que se chama anel tricomplexo, T. A adição é simples, é como a gente espera para vetores. Soma componente a componente. x1y1z1 plus x2y2z2 dá x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Tranquilo. Ok, até aí tudo bem. Agora, a multiplicação. Aí é que a coisa fica interessante. E mais complexa, claro. Não é só multiplicar x com x, y com y, z com z. Existe uma regra específica que mistura as componentes. E essa regra vem de como o i e o j interagem entre si. Por exemplo, a fonte diz que i vezes i dá j, i vezes j dá i, e i vezes j dá 1, e j1. São essas regras que definem a fórmula final da multiplicação tricomplexa. Ela acaba combinando os x, y, z dos dois números de um jeito bem definido, mas que não é óbvio à primeira vista. Ok, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, a gente pega a regra de Fibonacci, soma os dois anteriores, certo? Mas em vez de aplicar em números comuns, a gente aplica nesses vetores de três componentes, x, y, z.
Isso. E o jeito como esses vetores interagem, principalmente na multiplicação, não é o produto vetorial normal do 3D, mas sim um definido por essas regras meio exóticas do I e do J. Exatamente. A fonte também menciona que o 0 é 000, a unidade é 100 e que esse sistema todo forma um anel comutativo com unidade. Isso quer dizer, imagino, que ele tem propriedades algébricas consistentes, tipo a ordem da multiplicação não importa. Comutatividade, né? Precisamente. Essa estrutura de anel comutativo é chave. Ela garante que a aritmética funcione de um jeito previsível, sabe? Isso permite definir sequências e estudar as propriedades delas de forma rigorosa, mesmo com essa multiplicação que parece estranha no início. Faz sentido. Então, como é que fica a definição formal da sequência de Fibonacci tricomplexa? O artigo apresenta a definição 1, e é até bem elegante, eu achei. A sequência tricomplexa, que a gente está chamando de TFN, é definida assim. Cada termo TFN é um vetor de 3 componentes que são Fn, Fn mais 1, Fn mais 2. Ou seja, você pega uma sequência do tipo Fibonacci, Fn pode ser a normal, a de Lucas, qualquer uma, e agrupa os termos dela de 3 em 3 em sequência para formar os vetores da nova sequência tricomplexa. Vamos ver exemplos concretos para ficar mais claro. Se a gente usar a Fibonacci padrão 0, 1, 1, 2, 3, os primeiros termos tricomplexos seriam TF0 igual a F0, F1, F2, que é 0, 1, 1. TF1 igual a F1, F2, F3, que é 1, 1, 2. TF2 igual a F2, F3, F4, ou seja, 1, 2, 3. E assim por diante. Se fosse de Lucas, 2, 1, 3, 4, 7, aí seria TL0 igual a L0, L1, L2 igual a 2, 1, 3. TL1 igual a L1, L2, L3 igual a 1, 3, 4. TL2 igual a L2, L3, L4 igual a 3, 4, 7. Termo desses é um ponto ou um vetor no espaço 3D. E aí a gente chega numa das primeiras descobertas importantes do artigo que está na proposição 1. É quase surpreendente de tão simples, na verdade. Essa sequência de vetores tricomplexos, ela também obedece à regra de recorrência de Fibonacci. Ou seja, T, Fn mais 2 é igual a T, Fn mais T, Fn mais 1. O próprio vetor. O próprio vetor. Isso funciona porque a adição tricomplexa é feita componente a componente, lembra? Ah, claro. E cada componente do vetor, Fn, Fn mais 1, Fn mais 2, individualmente já segue a regra de Fibonacci por definição. Então, a soma dos vetores funciona perfeitamente. É a primeira demonstração de como a estrutura básica de Fibonacci sobrevive, digamos assim, nessa extensão para 3 dimensões. A fonte até menciona a equação característica vetorial associada, mas o ponto crucial é essa persistência da recorrência. Isso é muito interessante mesmo. A regra fundamental sobrevive a essa mudança para vetores com multiplicação elaborada. Exato. Agora vamos avançar para algumas ferramentas que ajudam a analisar essas sequências mais a fundo. Uma ferramenta clássica para Fibonacci é a fórmula de Binet. Ela te dá um atalho para calcular qualquer termo da sequência sem precisar calcular todos os anteriores. O artigo apresenta no lema 1 uma versão generalizada dessa fórmula, que funciona para qualquer sequência do tipo Fibonacci, Fn. A fórmula envolve a razão áurea, alfa, e o conjugado dela, beta, e também duas constantes, c e d, que dependem dos valores iniciais, f0 e f1. E junto com isso tem um conceito importante, a característica da sequência, que eles chamam de μ. Ela é calculada como μ igual a cd, que simplificando dá f1 ao quadrado menos f1 f0 menos f0 ao quadrado. Pensa nesse μ como se fosse uma assinatura numérica da sequência. Para Fibonacci padrão, μ é 1. Para de Lucas, μ é menos 5. Esse valor μ vai aparecer de novo e de novo nas propriedades mais avançadas. Ele funciona como um fator de escala ou um indicador da estrutura fundamental da sequência. Entendi. Então esse mu diz algo sobre a identidade da sequência, independentemente do termo que a gente está olhando. E a fórmula de Binet é como ter uma calculadora direta para qualquer termo, Fn.
Exatamente essa ideia. O mu captura uma propriedade invariante ligada aos termos iniciais. E a fórmula de Binet dá acesso direto a qualquer termo. E o mais legal é que isso também funciona no mundo tricomplexo. O Teorema 1 apresenta a fórmula de Binet para TFN. Como TFN é o vetor Fn, Fn mais 1, Fn mais 2, a fórmula de Binet para ele é simplesmente o vetor onde cada componente é calculada usando a fórmula de Binet generalizada. Uma para Fn, uma para Fn mais 1 e uma para Fn mais 2. Continua sendo um atalho, só que agora para encontrar um vetor específico no espaço 3D. Fascinante. E sobre as funções geradoras? Eu lembro delas como sendo tipo uma impressão digital da sequência, né? Que guarda toda a informação da sequência numa única fórmula. O artigo também explora isso para a versão tricomplexa. Sim, explora sim. As funções geradoras, tanto a ordinária quanto a exponencial, são ferramentas super poderosas para estudar sequências. As proposições 2 e 3 do artigo mostram como construir as funções geradoras vetoriais para a sequência Fibonacci tricomplexa. Basicamente, assim como na fórmula de Binet, a função geradora vetorial é um vetor. Cada componente desse vetor é a função geradora da sequência correspondente, Fn, Fn mais 1 ou Fn mais 2. As fórmulas exatas vêm direto das funções geradoras clássicas para sequências do tipo Fibonacci, que estão nos lemas 2 e 3. De novo, mostra como a estrutura 1D serve de base para 3D. Ok. A sequência de Fibonacci clássica, ela é famosa por ter uma beleza estrutural, né? Que aparece naquelas identidades como a de Cassini ou a de Durkheim. São relações matemáticas super elegantes que conectam termos diferentes da sequência. A minha pergunta é, quando a gente passa para esses vetores tricomplexos, com essa multiplicação toda especial, será que a gente perde essa elegância? Ou será que alguma coisa sobrevive? Ela se adapta de um jeito bem curioso. O artigo destaca várias identidades, mas vamos focar numa que é bem geral e irreveladora. A identidade de Tejuri-Vaida tricomplexa. É o Teorema 2. Ela relaciona 4 termos da sequência tricomplexa de um jeito específico. É TFM plus S, TFM plus Q, TFM, TFM plus S plus Q. E essa combinação toda, usando a multiplicação tricomplexa, não dá um resultado caótico, não. Dá um vetor tricomplexo muito, muito particular. O resultado é menos um M, mu, F1 menos F0, 0, 2FS, FK, 2FS, FK. Uau! O que é notável aqui? Primeiro, a primeira componente do vetor resultado é sempre zero. Isso é estruturalmente muito significativo. Segundo, as outras duas componentes dependem da característica μ da sequência base, Fn, de um fator que vem dos termos iniciais, F1, F0, de um fator de sinal menos um m e de um produto de dois termos, Fs e Fk, mas da sequência standard de Fibonacci, aquela 0, 1, 1, 2. É uma ligação muito bonita entre a estrutura tricomplexa, a característica μ da sequência específica que você está usando e a sequência de Fibonacci original. Incrível! Então, essa operação toda complicada entre 4 vetores tricomplexos resulta num vetor super restrito, sempre achatado na primeira dimensão? E as outras duas dimensões são ditadas por μ e pela Fibonacci Standard. Para a sequência de Fibonacci normal, que tem μ igual a 1 e F1 menos F0 igual a 1, o exemplo 1 do artigo calcula isso para certos EMS, K, e dá 0 menos 30 menos 30. Confirme essa forma 0xx. Exato. E sobre o exemplo 2, que usa a sequência de Lucas, tem só um detalhezinho. O cálculo que está explícito no artigo chega em 0, 10, 10. Se a gente aplicar a fórmula do Teorema 2 diretamente, parece que daria 0, menos 10, menos 10. Pode ser só um errinho de sinal no exemplo ou alguma sutileza na aplicação, não chequei a fundo. Mas o ponto fundamental que os dois resultados confirmam é a estrutura do resultado, um vetor na forma 0yy, onde o y depende de 1000 e dos termos da Fibonacci Standard. Essa estrutura é que é a mensagem principal da identidade. Entendi. O padrão 0, y,
é o que importa. Isso, e o mais interessante é que essa identidade de Tajur e Vajur é tipo uma mãe para outras identidades. O artigo mostra que identidades famosas como a de Doncani, na proposição 4, a de Catalã, proposição 5, e a de Cassini, que é um corolário, um caso especial da de Catalã, também tem suas versões tricomplexas. E em todas elas o padrão se repete. A forma da identidade lembra a clássica, mas o resultado é um vetor tricomplexo específico, muitas vezes com a primeira componente 0 e as outras ligadas a Mi e a sequência FN standard. Isso mostra como essas relações matemáticas são robustas, sabe? Elas se mantêm e se adaptam a esse novo ambiente numérico. Quer dizer, a complexidade que a gente adicionou não destruiu os padrões, só os reescreveu numa linguagem vetorial 3D. Exatamente. E para completar o quadro, o artigo ainda explora as somas de termos da sequência tricomplexa. A proposição 9 dá fórmulas para somar os primeiros n+1 termos, ou só os termos de índice par, ou só os de índice ímpar. E, de novo, tem uma elegância nisso. Essas somas não resultam em expressões super complicadas. Elas resultam em termos posteriores da própria sequência tricomplexa. Por exemplo, a soma dos primeiros n+1 termos, sigma k igual a 0n, TFK, é simplesmente igual a TFN plus 2 mais TF1, uma ligação direta, limpa. Também tem uma fórmula para somas com sinais alternados na proposição 10. É impressionante como tudo se encaixa, né? Mesmo as somas seguem padrões que voltam para a estrutura fundamental da sequência, só que agora expressa nesse formato tricomplexo. Parece ter uma consistência interna muito forte em todo esse sistema. Ok, vamos tentar então resumir o que a gente viu. A grande ideia aqui é que a sequência de Fibonacci, aquela que a gente conhece e gosta pela simplicidade e por aparecer em tanto lugar, pode ser projetada num sistema numérico 3D, os números tricomplexos. E isso de um jeito matematicamente rico, consistente. A regra básica de recorrência, somar os dois anteriores, sobrevive de forma surpreendente a essa mudança para vetores. E ao fazer isso, a gente descobre um mundo novo de propriedades. Constantes como a característica mu ganham um papel central, e as identidades clássicas, elas reaparecem. Matemática. A generalização. Quando você leva um conceito familiar para um contexto novo aqui, de números reais para tricomplexos, você não só testa o quão forte ele é, mas também acaba revelando estruturas escondidas e conexões mais profundas. Isso é relevante para quem gosta de teoria dos números, de álgebra abstrata, claro, mas também para qualquer pessoa que acha fascinante ver como padrões simples podem gerar complexidade e ordem em sistemas mais elaborados. É ver a matemática em ação, construindo pontes entre o que a gente já conhece e o desconhecido. Para fechar, então, vamos deixar uma provocação para nossa audiência pensar, inspirada na conclusão dos autores do artigo. Eles sugerem que talvez isso possa ir ainda mais longe, estender ideias parecidas para quaterniões, que são 4D, ou outras álgebras de dimensões maiores, desde que a estrutura matemática de base, a de anel, se mantenha. A fonte mencionou potenciais aplicações em física ou engenharia para esses sistemas 3D. Então a pergunta que fica no ar é: onde mais? Talvez em que fenômenos físicos ou modelos computacionais será que essas sequências de Fibonacci generalizadas poderiam ser úteis? E do ponto de vista puramente matemático, que propriedades novas, talvez ainda mais inesperadas e elegantes, poderiam surgir se a gente ousasse levar a sequência de Fibonacci para dimensões ainda mais abstratas, mantendo a lógica interna dela? Fica aí o desafio para a imaginação, né?